Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de eletrodinâmica. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de algo extremamente importante, que é muito recorrente em questões de Enem e vestibulares de uma maneira geral, que é a ideia de potência elétrica, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para a gente iniciar então os nossos estudos relacionados à potência elétrica, eu quero começar falando com vocês a respeito de gerador. Apesar da gente ter uma videoaula no nosso canal que fala especificamente sobre os geradores, como que funcionam os geradores, como que acontece o processo de transformação de energia nos geradores, eu quero pelo menos dar uma introdução a respeito dos geradores aqui nessa videoaula de potência elétrica. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que agora nós estamos tratando de um circuito elétrico fechado, certo? E quando nós tratamos de um determinado circuito elétrico fechado, a corrente elétrica ela vai percorrer esse circuito. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que faz com que a corrente elétrica percorra esse circuito? Na nossa videoaula a respeito de corrente elétrica, eu defini com vocês o que é uma corrente elétrica, né, onde eu falei para vocês que a corrente elétrica é quando os elétrons do fio condutor partem de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Então, para um determinado circuito elétrico ser percorrido por uma determinada corrente elétrica, é necessário que esse circuito elétrico esteja ligado a uma fonte de energia elétrica. O que é essa fonte de energia elétrica? Essa fonte de energia elétrica é o que nós chamamos de gerador de eletricidade. Beleza? Então, os geradores, o que eles fazem basicamente? Os geradores, eles basicamente transformam energia química em energia elétrica, tá? Então, eu estou levando em consideração, por exemplo, as pilhas, as baterias de uma maneira geral. Beleza? Então, quando a gente fala em gerador de eletricidade, que é algo que está muito presente no nosso dia a dia, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, nós temos essas pilhas e as baterias. Então, basicamente, as pilhas, o que elas fazem? Elas transformam energia química em energia elétrica, beleza? E como que acontece, como que essas pilhas e essas baterias vão alimentar o nosso circuito? Quando a gente pega essas pilhas e baterias e ligamos elas a um determinado circuito elétrico, elas vão fornecer energia elétrica do processo de transformação de energia. E essa energia elétrica é então transportada pela corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons ao longo do fio condutor. Tá? Uma coisa que é extremamente importante a gente falar a respeito dos geradores de eletricidade. As tomadas que nós temos em casa, elas não são geradores, tá? Elas estão ligadas a um gerador de eletricidade, que no nosso caso, aqui em Formiga, por exemplo, Minas Gerais, esse gerador é a nossa usina hidrelétrica de Furnas, beleza? Pessoal, e uma coisa que é importante a gente falar é com relação à ideia de corrente elétrica. Então, ou seja, se eu pegar, por exemplo, um fio condutor qualquer e ligar ele, um fio condutor comum, ligar ele, colocar um resistor nesse fio, eu vou ter corrente elétrica? Não. Tá? Para você ter uma corrente elétrica, é necessário que você tenha o que nós chamamos de dipolo, que é um polo positivo e um polo negativo. Então, para a gente ter corrente elétrica percorrendo um determinado circuito, é necessário que esse circuito seja um circuito fechado. Ou seja, a corrente ela vai passar pelo interior do gerador, vai passar pelos componentes do circuito, no caso um resistor, tá? Pode ser uma televisão, pode ser uma geladeira, pode ser uma lâmpada, pode ser um ventilador, qualquer elemento que esteja ligado ao circuito, a corrente elétrica vai passar por ele, beleza? Quando a gente olha, por exemplo, para esse circuito elétrico, no caso de uma pilha, por exemplo, o que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai passar do polo negativo para o polo positivo, e no caso dos resistores, de uma maneira geral, televisão, geladeira, lâmpada, chuveiro elétrico, de uma maneira geral, a corrente elétrica ela passa do polo positivo para o polo negativo. Ou seja, a corrente elétrica ela sempre sai da região de menor potencial e vai para uma região de maior potencial. No caso das pilhas aqui, por exemplo. E é importante a gente entender uma coisa: quando nós temos componentes elétricos
que possuem polos positivos e polos negativos, como é o caso dos geradores, como é o caso dos resistores de uma maneira geral, esses dispositivos eles são chamados de bipolos, tá? Porque eles vão apresentar um polo positivo e um polo negativo, beleza? Então essa, pessoal, é a nossa ideia de gerador de eletricidade, que a gente vai estudar com mais detalhes na videoaula específica sobre geradores elétricos. Então vamos aqui, pessoal, para o nosso objetivo, né, em si, que é estudar a ideia de potência elétrica. Quando a gente estuda na mecânica, quando a gente leva em consideração uma máquina qualquer, a gente leva em consideração que vai ocorrer sempre um processo de transformação de energia. Então quando a gente pega uma máquina e coloca essa máquina para funcionar, quando a gente pega um carro, por exemplo, e coloca esse carro para funcionar, coloca esse carro para andar, o que basicamente está acontecendo? Está acontecendo um processo de transformação de energia, beleza? E isso levando em consideração o próprio conceito de energia, que nós não criamos energia e muito menos destruímos energia. Nós simplesmente transformamos uma forma de energia em outra forma de energia. É o que acontece basicamente na eletricidade. Então a nossa energia aqui em Formiga, por exemplo, que vem da usina de Furnas, acontecem diversos processos de transformação de energia, e aqui a transformação da energia potencial, né, em energia elétrica, né? Então a gente vai levar esse conceito para a gente definir a nossa ideia de potência. Mas mais importante do que entender é a gente lembrar do que a gente fala lá nos nossos estudos de energia. Então quando a gente leva em consideração esse processo de transformação de energia, quando a gente pega uma determinada quantidade de energia que passa por uma determinada máquina, essa energia então ela vai ser transformada. E esse processo de transformação de energia ele vai acontecer em um determinado intervalo de tempo, que pode ser um intervalo de tempo muito grande ou pode ser um intervalo de tempo muito pequeno. Quanto mais rápido acontecer esse processo de transformação de energia, maior vai ser a potência dessa máquina. Então quando a gente pega, por exemplo, dois carros, pega um Fusquinha e pega uma Ferrari, por exemplo. Qual que vai de 0 a 100 no intervalo de tempo mais curto? É claro que é a Ferrari. Então a gente diz que a Ferrari tem uma potência maior, certo? Porque ela é capaz de realizar o mesmo trabalho em um intervalo de tempo muito pequeno. Então a potência ela está associada à razão entre o trabalho gasto para realizar, certo? O tempo gasto para realizar um determinado trabalho. Então a gente vai definir a potência como sendo o quê? A quantidade de energia que é transformada em uma certa unidade de tempo, ou seja, o trabalho que é realizado pela máquina numa certa quantidade de tempo. Matematicamente, o que a gente pode definir com relação a isso? A gente pode definir matematicamente a potência como sendo o quê? Potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Então, ou seja, com essa equação, o que eu consigo ver? Eu consigo ver o seguinte, que quanto mais rápido, ou seja, quanto menor o tempo, maior vai ser o quê? A potência. Isso levando em consideração que o trabalho vai ser desenvolvido de forma constante. Posso também associar isso da forma com a energia. Então essa equação ela também pode ser escrita como sendo o quê? A potência é igual à variação de energia num certo intervalo de tempo. Tá? E lembrando que a potência é diretamente proporcional à energia e inversamente proporcional ao tempo gasto na transformação dessa energia. Belezinha? Essa definição que eu acabei de fazer com vocês é uma definição puramente mecânica, mas ela também é válida nos nossos estudos de eletricidade. Só que para a gente calcular a potência elétrica num bipolo elétrico, ou seja, numa pilha, numa bateria, ou a potência que está passando por um determinado chuveiro elétrico, por uma televisão, ou a potência que está sendo consumida por esse aparelho, a gente vai usar uma forma diferente dessa equação. Então, para a gente calcular a potência elétrica que está passando nesse bipolo elétrico, um resistor, ou até mesmo uma geladeira, um televisor, um chuveiro,
nós vamos utilizar a seguinte equação. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Nós vamos utilizar a equação P, que é igual a U vezes I, onde o P representa a potência dissipada por esse bipolo elétrico, pelo resistor, por exemplo. O U representa a diferença de potencial que esse resistor está submetido, e o I representa a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor. Então, quando a gente quiser determinar a potência de um chuveiro, a potência de uma lâmpada, de um televisor, de uma geladeira, de uma maneira geral, nós vamos utilizar essa equação, P igual a U vezes I, onde o P representa a potência, o U representa a diferença de potencial e o I representa a nossa intensidade de corrente elétrica que passa pelo aparelho. Tá? Então, a princípio, a gente vai levar em consideração não uma lâmpada, um chuveiro, um televisor de uma maneira geral. A gente vai considerar esses dispositivos como sendo o quê? Resistores. Então, se eu quero determinar a potência elétrica de um determinado resistor, ou seja, a potência elétrica que um determinado resistor está dissipando, nós vamos utilizar a equação P igual a U vezes I, que é o PUI ou PIO. Belezinha? Pessoal, então para a gente determinar a potência elétrica que é dissipada nesse resistor, nos resistores de uma maneira geral, a gente vai levar em consideração essa equação P igual a U vezes I. Mas eu vou te mostrar aqui que essa equação, essa mesma equação P igual a U vezes I, ela pode ser escrita de outra forma. Então eu vou considerar um determinado circuito elétrico, tá? Que vai conter aqui um gerador de eletricidade, com uma determinada diferença de potencial DDPU, de onde vai sair uma corrente elétrica aí, e eu vou construir esse circuito, um circuito que contenha somente um único resistor, ou seja, é um circuito elétrico extremamente simples, beleza? A corrente elétrica ela sai do polo positivo e caminha em direção ao polo negativo, tá? Que é o nosso chamado sentido convencional da corrente elétrica. E agora eu vou te mostrar as equações que a gente vai utilizar para determinar a potência elétrica nesse resistor. Então a nossa equação base é a equação do P, que é igual a U vezes I. Só que lembrando, o que é o U? O U ele representa a diferença de potencial em um determinado resistor, por exemplo. Certo? E se eu quero determinar o valor dessa diferença de potencial, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a nossa primeira lei de Ohm, que é o U, que é igual a R vezes I. Então, se eu substituir R vezes I aqui nessa equação, essa nossa equação ela vai ficar escrita como? P é igual ao quê? R vezes I, que é o valor do meu U, vezes I, que é da minha primeira equação. Ou seja, a potência que é escrita como sendo U vezes I também pode ser dada como sendo o quê? R vezes I ao quadrado. Então, ou seja, eu já tenho duas equações para representar a potência elétrica num determinado resistor. Mas eu posso pegar também essa primeira lei de Ohm e fazer o quê? Isolar o I. Se eu isolo o I na primeira lei de Ohm, o que eu tenho? Que I é igual a U sobre R. Se eu substituir esse I na minha primeira equação aqui em cima, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha seguinte relação. P é igual a U vezes, quanto que vale o I agora? U sobre R. Então vai ficar U sobre R. Ou seja, a minha equação, P igual a U vezes I, também pode ser escrita como sendo o quê? U ao quadrado sobre R. Então eu tenho três equações que nós podemos utilizar para determinar a potência elétrica em um determinado resistor. A potência elétrica que é dissipada em um determinado resistor. P igual a U vezes I, P igual a RI quadrado ou P igual a U quadrado sobre R. Lembrando, P representa a potência, o U representa a diferença de potencial, o I representa a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor e o R representa o quê? A resistência elétrica desse resistor. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos de potência elétrica para não ficar uma videoaula muito grande. Na próxima parte dos nossos estudos de potência elétrica, eu volto a falar com vocês a respeito das unidades de medida e sobre o conceito de energia elétrica, que é muito importante. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.
somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.